Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito constitucional. Vamos aprender sobre teoria geral, controle difuso e concentrado, controle estadual e muito mais. As aulas são com o professor Gustavo Fernandes. Olá, este é o Saber Direito e eu sou o Gustavo Fernandes, professor de Direito Constitucional. Hoje iremos tratar do controle difuso de constitucionalidade. Para ilustrar esta aula, eu gostaria de apresentar o livro do professor Luiz Roberto Barroso, O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Certo. Vamos começar a nossa aula então falando dos aspectos gerais, conceito, origem do controle difuso de constitucionalidade. O controle difuso de constitucionalidade é o poder de fiscalização de leis e atos normativos atribuído a órgãos jurisdicionais de um dado sistema jurídico, para que, incidentalmente, no curso de um processo que está sob processamento e julgamento, decidam a respeito da compatibilidade das leis e dos atos normativos com a Constituição Federal. Esse controle surgiu nos Estados Unidos da América. A sua certidão de nascimento é considerada o famosíssimo caso Marbury versus Madison, ocorrido em 1803. Nesse caso, o presidente da Suprema Corte norte-americana, John Marshall, decidiu duas coisas muito importantes. A primeira é que toda lei ou todo ato normativo que contrarie os preceitos da Constituição Federal são nulos desde o início, tendo um vício que não pode ser convalidado. A segunda questão que John Marshall decidiu naquele julgamento histórico é que é não apenas um poder, mas um dever de todo juiz, de todos os órgãos jurisdicionais, de declarar essa incompatibilidade existente entre a lei e a Constituição Federal, já que é a Constituição o ato normativo supremo, é ela quem detém supremacia constitucional e serve de fundamento de validade de todas as leis e todos os atos normativos de um dado ordenamento jurídico. Pois bem, esse controle, surgido lá nos Estados Unidos, acabou se espalhando para o resto do mundo. Ele foi incorporado pelo direito brasileiro em 1891, na nossa segunda Constituição da história, que foi a primeira Constituição da República. Na verdade, um ano antes, em um decreto do governo provisório, já estava previsto esse controle difuso, que foi então constitucionalizado em 1891. Esse controle, surgido nos Estados Unidos, também se espraiou para a Europa, chegando até Portugal, Grécia, embora esses países modernamente adotem um sistema híbrido, conciliado com o controle do tipo austríaco europeu continental. E, por fim, o sistema norte-americano também chegou até a Ásia. Por exemplo, no século XX, o Japão previu esse sistema difuso de controle de constitucionalidade. Bom, nesse controle difuso, o juiz ou o tribunal, diante de um caso concreto que está sob seu julgamento, para decidir sobre o pedido das partes, para analisar as teses defensivas e as teses autorais, provavelmente terá que analisar se aquelas leis e aqueles atos normativos que estão embasando a pretensão das partes são ou não compatíveis com a Constituição. Por isso, esse controle difuso é feito incidentalmente no curso de um processo. Bom, meus amigos, vamos ver agora, fora dos aspectos gerais, quais órgãos aqui no Brasil podem realizar essa fiscalização difusa de constitucionalidade de leis e atos normativos. Bom, como o próprio nome já diz e como a sua própria explicação histórica já nos traz, todos os órgãos jurisdicionais podem realizar esse controle. Portanto, o Supremo Tribunal Federal pode fazê-lo, sem prejuízo do controle concentrado, abstrato, que é realizado pelo Supremo em ações diretas de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental e outras ações especiais que estudaremos a tempo e modo. Além do Supremo,
também o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça militares, os tribunais eleitorais, os tribunais trabalhistas, os tribunais regionais federais, também os juízes de primeira instância podem realizar essa fiscalização no âmbito dos processos que estão sob seu julgamento. A questão é, o Conselho Nacional de Justiça também pode realizar controle de constitucionalidade? Veja que no artigo 92 da Constituição, o Conselho Nacional de Justiça também é órgão que compõe o Poder Judiciário. Está previsto no artigo 92, inciso 1A. Todavia, o Conselho Nacional de Justiça não exerce função jurisdicional. Embora seja um órgão do Poder Judiciário, se trata de um órgão apenas administrativo, que realiza o controle administrativo, financeiro e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes e dos membros dos tribunais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é bem tranquila no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça não pode realizar controle de constitucionalidade de leis e atos normativos. No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o CNJ pode determinar que juízes e tribunais observem o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nesse cenário, o CNJ, ao realizar o controle de validade dos atos administrativos dos tribunais, controle de legalidade típico da esfera administrativa, de acordo com o princípio da autotutela, nesse controle, o CNJ pode exigir que os tribunais afastem a aplicação de uma lei que o Supremo Tribunal Federal já declarou que é inconstitucional. Portanto, anote, o CNJ não realiza controle de constitucionalidade, mas pode determinar que tribunais afastem a aplicação de uma lei que o Supremo entende inconstitucional e que serviu de base para fundamentar um ato administrativo realizado pelo tribunal. Outro aspecto, os juízes de paz podem realizar controle de constitucionalidade? Eu faço essa pergunta porque os juízes de paz não estão elencados no artigo 92 da Constituição Federal. E é o artigo 92 que diz quais são os órgãos que integram o Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem entendimento tranquilo no sentido de que os juízes de paz também são órgãos do Poder Judiciário. Aquele rol do artigo 92 não é um rol taxativo, é apenas exemplificativo. Os juízes de paz, então, pertencendo ao Poder Judiciário, poderiam realizar o controle de constitucionalidade no julgamento das suas causas? Bom, meus amigos, não, porque os juízes de paz, assim como o CNJ, não possuem poder jurisdicional ou atribuição jurisdicional. Os juízes de paz apenas atuam em caráter conciliatório e para fins de habilitação e celebração de casamentos. Por isso, não detendo atribuições jurisdicionais, não poderiam realizar o controle de constitucionalidade. Agora, como estamos falando de um curso de controle de constitucionalidade avançado, é interessante questionar: o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, teria competência para realizar o controle difuso, incidental, de constitucionalidade de leis e atos normativos no âmbito dos seus julgamentos, das suas ações? Bom, em relação às ações comuns, ações originárias que tramitam no STJ, julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, essas ações normais, ordinárias, digamos, bem como as ações constitucionais, não há qualquer polêmica. Nesse caso, o STJ, assim como qualquer tribunal, qualquer órgão jurisdicional, poderá realizar o controle difuso de constitucionalidade para decidir o pedido principal naquele processo. Contudo, há uma polêmica em relação ao recurso especial. Quando o STJ julga um recurso especial, haverá uma certa dificuldade na realização do controle difuso. Acompanhe comigo o raciocínio. Imagine que um determinado processo subjetivo, que tramitou em primeira instância, foi sentenciado por um juiz. Depois, uma das partes irresignada
interpôs o recurso adequado. O caso foi para o Tribunal de Justiça, que decidiu finalmente em acórdão. Desse acórdão, é possível que a parte resignada interponha um recurso extraordinário para o Supremo se alegar uma violação à Constituição Federal por aquela sentença, por aquele acórdão. Ou conjuntamente ou isoladamente, um recurso especial para o STJ, se entender que houve uma negativa de vigência, uma violação ao direito infraconstitucional. Pois bem, nesse caso, ou a parte resignada não interpõe o RE, o recurso extraordinário, por entender que não há nenhuma violação à Constituição, então as questões constitucionais precluem, ou a parte interpõe o recurso extraordinário, e aí quem vai analisar a questão constitucional é o Supremo Tribunal Federal. E se o STJ analisasse essa questão, ele estaria usurpando, entre aspas, a competência do Supremo Tribunal Federal. Com isso, houve na doutrina quem dissesse que, especificamente em recurso especial, o STJ não poderia realizar controle difuso de constitucionalidade, ou porque estivesse suscitando questão preclusa, ou porque estivesse atuando por vias transversas na competência do Supremo Tribunal Federal. Contudo, é tranquilo hoje em dia, tanto na doutrina quanto no próprio Supremo Tribunal Federal, que sim, o STJ pode realizar controle difuso em sede de recurso especial, desde que a questão constitucional seja nova, ou seja, se trate de uma questão constitucional não debatida nas instâncias ordinárias. Meus amigos, isso pode acontecer, por exemplo, quando o STJ tiver que aplicar uma determinada lei ou entender se uma determinada lei é aplicável e na aplicação dessa lei tiver que analisar se ela é compatível ou não com o texto constitucional, já que o STJ, como qualquer tribunal, como qualquer juiz, tem o dever de preservar a supremacia da Constituição. Por isso, em se tratando de uma questão nova, uma questão constitucional não discutida nas instâncias ordinárias, o STJ poderá realizar o controle difuso sobre essa questão, inclusive sendo aberta a via do recurso extraordinário em face deste acórdão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial. Bom, vimos então os aspectos gerais do controle difuso de constitucionalidade e vimos quais são os órgãos que no Brasil podem realizar esse controle. Agora é interessante analisar quem são os legitimados a provocar esse controle perante os órgãos judiciais. Bom, em uma listagem rápida, em um primeiro momento, as partes de um processo. Tanto o requerente quanto o requerido, autor ou réu, podem suscitar esse incidente de controle de constitucionalidade, essa questão prejudicial ao julgamento de mérito no âmbito do processo, ao juiz ou ao tribunal. Então, as partes de um processo podem fazê-lo. Também os terceiros intervenientes, como os assistentes, os litisconsortes, inclusive o amicus curiae, o amigo da corte, em processos que tramitam perante o Supremo, por exemplo, também podem suscitar essa análise ao tribunal. Além disso, o Ministério Público, não só quando atua como parte no processo, mas também quando atua como fiscal da lei ou como fiscal da Constituição. O Ministério Público também pode provocar esse controle perante o juiz ou perante o tribunal. Além das partes, dos terceiros intervenientes e do Ministério Público, também o próprio juiz de ofício pode realizar esse controle. Não há necessidade de impulsionamento ou provocação. O juiz pode fazê-lo de ofício. E no âmbito dos tribunais, o relator, o membro da turma da Câmara, do órgão fracionário, quando for o relator do processo, poderá também suscitar perante o órgão fracionário que ele compõe a questão, o incidente de inconstitucionalidade, o incidente de arguição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Em breve, eu comentarei aqui na aula como que é o procedimento do incidente de arguição
de controle difuso de constitucionalidade nos tribunais. Por enquanto, apenas anote que o relator, assim como na primeira instância o juiz de ofício, poderá fazê-lo. Uma outra questão interessante é a seguinte: poderia um tribunal analisar pela primeira vez a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo sem que na primeira instância ou em uma instância inferior o juiz ou o tribunal tenha analisado essa questão? Esse incidente pode surgir apenas lá no âmbito do STJ, sem nunca ter sido suscitado antes? Sim, tanto a doutrina quanto o próprio STJ são tranquilos em afirmar que não há a necessidade de que essa questão da inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo tenha sido suscitada inicialmente na primeira instância. É possível que isso ocorra em qualquer momento, posteriormente, em razão do processo aonde ele estiver tramitando. Bom, meus amigos, vimos então quais são os órgãos que podem realizar o controle difuso e quem são os legitimados a provocar esse controle. Agora, um tópico que é essencial é saber qual é o objeto do controle difuso. O que o juiz ou o tribunal pode analisar em relação à sua compatibilidade com a Constituição Federal no âmbito dos seus julgamentos. Bom, temos em um primeiro momento que os atos normativos primários, aqueles que podem inovar a ordem jurídica, podem ser objeto de um controle difuso. Portanto, as leis ordinárias, as leis complementares, as medidas provisórias, as leis delegadas, as emendas à Constituição Federal, decretos e resoluções legislativos, ou seja, todas as espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal, que podem inovar o ordenamento jurídico, criando direitos e obrigações, e por isso são entendidas como atos normativos primários, podem ser objeto do controle de constitucionalidade. Ok. Atos normativos secundários, aqueles que são incapazes de inovar o ordenamento jurídico, que apenas servem para detalhar ou minudenciar o conteúdo das leis, como portarias, instruções normativas, decretos regulamentares, podem ser objeto do controle difuso de constitucionalidade? Sim, também podem. Além deles, também os atos anteriores à Constituição, como leis antigas de 1970, 1960, e além disso, leis e atos normativos que sejam federais, estaduais ou mesmo municipais. Eu gostaria de ler aqui um trecho do livro O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, do professor Luiz Roberto Barroso, a respeito desse tema. O professor Luiz Roberto Barroso fala o seguinte: o controle incidental de constitucionalidade pode ser exercido em relação a normas emanadas dos 3 níveis de poder, de qualquer hierarquia, inclusive as anteriores à Constituição. O órgão judicial, seja federal ou estadual, poderá deixar de aplicar, se considerar incompatível com a Constituição, lei federal, estadual ou municipal, bem como quaisquer atos normativos, ainda que secundários, como regulamento, a resolução ou a portaria. Não importa se o Tribunal Estadual não possa declarar a inconstitucionalidade de lei federal em via principal e abstrata, ou se o Supremo Tribunal Federal não possa, em ação direta, invalidar uma lei municipal. Se um ou outro estiver desempenhando o controle incidental e concreto, não há limitações dessa natureza. Portanto, meus amigos, mesmo que um juiz de primeira instância, ao analisar uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, por exemplo, mesmo que na primeira instância esse juiz se depare com a alegação de que uma determinada lei federal é contrária à Constituição, se a aplicação dessa lei federal for necessária para o julgamento da causa, o juiz de primeira instância dessa vara civil poderá declarar tal lei federal inconstitucional, ainda que seja um juiz estadual. Veremos que esse tipo de declaração fará efeitos apenas entre as partes do processo. Porém, ele poderá fazê-lo.
assim como o Supremo Tribunal Federal poderá, julgando um recurso extraordinário ou um mandado de segurança, entender que uma lei municipal é incompatível com a Constituição e realizar essa declaração no bojo daquela ação. Pois bem, dois dos atos que podem ser objeto do controle difuso de constitucionalidade trazem uma certa necessidade de reflexão. O primeiro deles é a lei ou o ato normativo estrangeiro. Será que um juiz no Brasil pode declarar uma lei estrangeira inconstitucional? Será que um juiz no Brasil pode, por exemplo, analisar se uma lei da Itália, uma lei italiana, é incompatível com a própria Constituição da Itália? O professor Luiz Roberto Barroso traz a resposta. Sim, é possível, mas isso dependerá do sistema jurídico que se estiver analisando. Se, no meu exemplo hipotético, o sistema jurídico italiano permitir que juízes e órgãos jurisdicionais, em geral, realizem controle difuso de constitucionalidade, então um juiz brasileiro, ao ter que aplicar os efeitos de uma lei italiana aqui no Brasil, em um caso concreto, poderá entender que a lei italiana é contrária à Constituição da Itália. Portanto, é possível desde que o sistema jurídico daquele país permita que se realize o controle difuso. Pode ser que aquele determinado país não permita o controle difuso, mas apenas o controle abstrato, concentrado, em que apenas a Suprema Corte ou um Supremo Tribunal possa realizar controle abstrato por meio de uma ação especial. E os juízes de primeira instância e tribunais não possam realizá-lo. Se for esse o caso, também o juiz brasileiro não poderá fazê-lo. Uma questão ainda mais aprofundada, também muito interessante. Poderia o juiz brasileiro entender que a lei italiana, apesar de compatível com a Constituição da Itália, é incompatível com a Constituição brasileira? Será que o juiz poderia deixar de aplicar uma lei por entender que a lei daquele país é incompatível com a nossa Constituição, se o fundamento de validade daquela lei é a Constituição daquele país? Sim, isso é possível. Para isso, invoca-se o artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Segundo o artigo 17, toda lei, ato ou sentença, ou mesmo uma declaração de vontade estrangeira, não terá eficácia no Brasil se ofender, entre outros valores, como a soberania nacional, a ordem pública. Portanto, se uma determinada lei estrangeira, uma sentença estrangeira, ofender a ordem pública aqui no Brasil, ela não terá efeitos. Será afastada, como se faz no controle de constitucionalidade difuso. Um exemplo, já que o exemplo é a grande arma que o professor tem para conseguir repassar os ensinamentos. Um exemplo simples. Se em um determinado país árabe for permitido o casamento sucessivo com várias esposas ao mesmo tempo, todos válidos ao mesmo tempo, embora sucessivos, essa lei não poderá ser aplicada aqui no Brasil, pois no nosso sistema jurídico vigora a monogamia. Apenas um casamento pode ser considerado válido. Uma lei dessa, por exemplo, não teria eficácia no Brasil e um juiz ou um tribunal, qualquer juiz, poderia afastar a aplicação dessa lei, realizando, portanto, um controle difuso incidental de constitucionalidade. Uma última questão ainda sobre o objeto do controle. Eu falei que leis e atos normativos anteriores à Constituição de 88 podem ser objeto do controle difuso. Vamos exemplificar mais uma vez. Uma lei de 1970, poderia o juiz analisar se essa lei de 1970 é compatível com a atual Constituição de 88? Por que há essa perplexidade? Porque no âmbito do controle concentrado abstrato, que estudaremos em aulas posteriores, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, exige-se a relação de contemporaneidade. O Supremo Tribunal Federal não admite de forma alguma que uma lei de 1970 seja objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade
por ser incompatível com a Constituição de 1988. O Supremo não admite. Na ADI e nas outras ações de controle concentrado, tirando a ADPF, por questões próprias, somente uma lei pós 5 de outubro de 88 pode ser impugnada via controle concentrado abstrato. Contudo, no controle difuso, esse que é realizado por todos os juízes no âmbito dos seus processos, o controle difuso permite que o juiz analise se uma lei antiga é compatível com a atual Constituição. Em boa verdade, são 2 os juízos de fiscalização que o juiz poderá realizar. Em um primeiro momento, o juiz analisará se aquela lei de 1970 é compatível com o ato que lhe serviu de fundamento de validade, que no caso seria a Constituição de 1969. Veja que à época da edição da lei de 1970 não existia a Constituição de 88 ainda. Então não há como saber se ela é compatível a princípio com a Constituição de 88 ou não. É preciso analisar se ela é válida em relação ao seu ato que lhe fundamenta a validade, que é a norma superior à época, a Constituição de 69. O juiz, então, ou o tribunal, poderia realizar essa primeira análise fiscalizatória. Em um segundo momento, o juiz ou o tribunal irá perquirir se aquela lei de 1970 é compatível agora em relação à Constituição de 88. Não adianta que o ato normativo seja compatível com a Constituição anterior, mas seja violador das novas normas constitucionais agora vigentes. Por isso, o juiz analisará se a lei de 1970 é ou não compatível com a atual Constituição. Nessa análise, o juiz não realizará propriamente um controle de constitucionalidade. Haverá um juízo de recepção ou não recepção daquela lei pré-constitucional. Se o juiz entender que a lei é compatível materialmente, ou seja, o conteúdo é compatível com o conteúdo da nova Constituição, a lei será considerada recepcionada. Se o juiz entender que o conteúdo é incompatível, o que ocorrerá será a constatação da revogação daquela lei de 1970, diante da superveniência da Constituição de 5 de outubro de 1988. Com isso, meus amigos, encerramos o estudo do objeto do controle de constitucionalidade difuso. Veja como é um objeto amplo, que engloba atos pré-constitucionais, leis estrangeiras, se for permitido no sistema jurídico estrangeiro, engloba inclusive atos não normativos, segundo a doutrina, atos que não têm caráter geral, indeterminado, bem como atos secundários, atos normativos secundários, que não inovam o ordenamento jurídico. Vamos analisar agora quais são os parâmetros do controle difuso de constitucionalidade. A princípio, responderíamos que o parâmetro é a norma constitucional em vigor. São as normas da Constituição Federal de 88. Mas, da nossa explanação sobre o objeto, já é possível intuir que o controle difuso possui um parâmetro ainda mais alargado do que aquele que veremos no controle abstrato concentrado. O controle difuso tem como parâmetro não apenas as normas da Constituição Federal em vigor, como também normas de constituições anteriores já revogadas, como no meu exemplo da Lei de 1970, que deverá ser analisada em face da compatibilidade com a Constituição de 1969, bem como poderá também ser parâmetro do controle difuso uma Constituição estrangeira nos termos já analisados. Meus amigos, vamos agora a um dos pontos mais importantes desta aula. Quais são os efeitos da decisão em um controle difuso e incidental de inconstitucionalidade? Temos que analisar essa questão sob 2 aspectos. Sob o aspecto temporal e sob o aspecto subjetivo. Vamos começar pelo aspecto temporal. Ou melhor, vamos começar pelo subjetivo, que eu já inicio dando um exemplo que vai lhe ajudar a entender esse assunto. Imagine você que uma determinada pessoa, Vitor, por exemplo, ingresse
com uma ação judicial em desfavor de uma operadora de telefonia. Vitor entende que realizou um contrato em que seriam cobrados R$ 200 por mês para que ele tivesse acesso aos serviços de telefonia móvel. Contudo, a cada mês, Vitor começa a receber uma cobrança maior, não apenas de R$ 200, mas de 300, 350, 400. Não consegue resolver administrativamente, extrajudicialmente com a operadora de telefonia e então ingressa com uma ação judicial. Nessa ação, Vitor irá pretender, a sua pretensão será no sentido de que deve ser declarada inexigível a cobrança, o débito que está sendo feito por conta desse contrato e que lhe sejam devolvidas as parcelas cobradas a mais, os valores cobrados a mais, já que o seu contrato prevê pagamento de mensalidades de R$ 200 lá no seu plano pré-pago. Pois bem, a operadora de telefonia, se resolver apresentar uma resposta, uma defesa, por meio de contestação, em uma ação ordinária, que tramita em uma vara cível comum, essa operadora de telefonia, que é a requerida, poderá dizer o seguinte: Excelência, os atos que estou praticando, a cobrança a maior do que aquela prevista no contrato, é permitida por lei. Existe uma lei editada pelo Congresso Nacional que permite que as operadoras de telefonia cobrem além do que está estipulado no contrato, caso não possuam um lucro de R$ 1 bilhão naquele ano. Veja que estou dando um exemplo bem esdrúxulo para demonstrar como essa lei é incompatível com a Constituição Federal, por violar o direito do consumidor, proporcionalidade, razoabilidade, enfim, o princípio da vinculação ao contrato, enfim. Nesse caso, o juiz, para decidir quem tem razão, se é Vitor ou se é a operadora de telefonia, deverá analisar se essa lei, embasada como fundamento dos atos praticados pela ré, é compatível ou não com a Constituição. Esse é o controle difuso de constitucionalidade. O juiz poderá entender que essa lei viola a Constituição Federal, declará-la inconstitucional e julgar o pedido do Vitor procedente, determinando que a operadora de telefonia lhe devolva as parcelas cobradas a mais e pare de fazer essa cobrança indevida. Nesse caso, o que eu quero deixar bem claro é que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei federal que dava aquela permissão às operadoras de telefonia, os efeitos são interpartes, são entre as partes. A lei será afastada apenas nessa relação entre Vitor e a operadora de telefonia. Para as demais pessoas que também têm contrato de prestação de serviços com a operadora de telefonia, a lei continuará valendo, a lei continuará sendo válida, porque os efeitos da decisão do juiz valem apenas para aquele processo envolvendo aquelas partes. Essa, inclusive, é entendida pela doutrina, eu cito, por exemplo, Mauro Capelletti, da Itália, isso é entendido como um ponto fraco do controle difuso. Esse foi um dos fatores que levou a Europa, começando pela Áustria, a criar um novo tipo de controle, o controle concentrado abstrato, que estudaremos em outras aulas, em que uma corte ou um tribunal constitucional declara a inconstitucionalidade de uma lei com efeitos erga omnes, ou seja, para todos. Se entende que apenas Vitor e a operadora de telefonia são atingidos por aquela declaração de inconstitucionalidade, há uma certa violação ao princípio da isonomia, pois outras pessoas, irmãos de Vitor, por exemplo, ficarão sujeitos à incidência daquela lei inconstitucional. Por isso, novos mecanismos foram criados ao longo da nossa história constitucional para tentar combater esses efeitos individualizados do controle difuso, que nós veremos daqui a pouquinho. Então, primeiro ponto, sobre o aspecto subjetivo, os efeitos são entre as partes. Segundo ponto, meus amigos, os efeitos da decisão do controle difuso de inconstitucionalidade, no âmbito incidental, são retroativos ou ex tunc. Ex tunc, expressão em latim que significa efeitos retroativos. Esses efeitos retroagem à data da edição da lei ou do ato normativo. Nesse exemplo que eu citei, envolvendo Vitor e a operadora de telefonia, veja que é preciso que o juiz reconheça que a lei é inconstitucional desde antes do ajuizamento da ação, porque as cobranças foram anteriores.
Se o juiz entende que a lei passa a ser inconstitucional somente dali para frente, então os atos da operadora de telefonia seriam válidos. Isso não se pode admitir. Por isso, os efeitos são, em regra, retroativos ou ex tunc. Mas há exceções. Vejamos então, em um quadro que eu vou colocar aqui na tela para vocês, como são os efeitos tanto na exceção tanto na regra quanto na exceção. Bom, sob o aspecto temporal, adota-se a teoria da nulidade, em que a lei é nula desde o início, desde quando foi editada, os efeitos são retroativos. Contudo, no quadro que mostra a exceção, cito julgado do Supremo, recurso extraordinário 500.171, embargos de declaração, em que a Corte reconheceu que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao realizar o controle difuso, por exemplo, em um recurso extraordinário, pode modular os efeitos da decisão e entender que a declaração de inconstitucionalidade só é válida dali para frente ou de algum momento no futuro para frente, utilizando-se por analogia do artigo 27 da Lei 9868 de 99, a lei que trata das ações de controle concentrado. Então, regra, os efeitos são retroativos. Exceção, os efeitos podem ser prospectivos se o Supremo Tribunal Federal entender que é o caso de modulação. Vamos voltar ao quadro para que vejamos quanto ao aspecto subjetivo. Falamos que a regra é que os efeitos sejam entre as partes, interpartes. Porém, na ação direta de inconstitucionalidade 3.406 e na 3.470, julgadas no final de 2017, o Supremo entendeu por bem conferir efeitos gerais ou erga omnes a uma declaração incidental. Nesse caso específico, o Supremo entendeu que, no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade, em que se postulava a declaração de inconstitucionalidade com efeitos gerais de uma determinada lei paulista, o Supremo entendeu que, para analisar esse pedido, era necessário analisar uma questão prejudicial, uma questão prévia, que envolvia a validade de uma lei federal que não estava sendo questionada na ADI. Esse controle de validade da lei federal foi realizado, portanto, de maneira incidental no bojo daquele processo. E o Supremo conferiu efeitos gerais, erga omnes, a essa declaração de inconstitucionalidade incidental. Por isso, é possível dizer que, excepcionalmente, em alguns casos peculiares que tramitam perante o Supremo, que uma declaração incidental poderá ter efeitos erga omnes. Bom, vamos passar agora ao exame do artigo 52, inciso 10 da Constituição. O artigo 52, inciso 10, diz que compete ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Esse artigo, essa norma, surgiu com a Constituição de 1934. O objetivo desta norma é fazer com que uma decisão dada pela mais alta corte do país, pelo mais alto tribunal do país, o Supremo Tribunal Federal, que essa decisão tenha efeitos válidos para todos e que não seja válida apenas para aquele caso concreto, já que a decisão foi tomada pela mais alta corte do país. Então é interessante que, se o Supremo declara que uma lei é inconstitucional, que isso já seja logo válido para todos. Esse mecanismo, surgido então com a Constituição de 34, está previsto agora no artigo 52.10 da Constituição Federal. Essa resolução do Senado Federal, algumas considerações sobre ela. Primeiro, qual é a natureza jurídica dessa resolução? O entendimento, externado, por exemplo, pelo saudoso professor Teori Zavascki, é no sentido de que essa resolução tem natureza normativa, já que ela universaliza aqueles efeitos dados pela declaração de inconstitucionalidade adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Além de possuir caráter normativo, entende-se que essa resolução deriva de uma competência discricionária do Senado Federal. O Senado Federal não é obrigado a editar essa resolução quando o Supremo declara uma lei inconstitucional em controle difuso. A gente está falando sempre do controle difuso. Quando o Supremo diz que uma lei é inconstitucional no âmbito do controle concentrado, abstrato, a lei
já perde a eficácia e a validade naquele momento, não precisando de nenhum ato complementar. Estamos falando do controle difuso e incidental, em que por meio de um recurso extraordinário, uma ação originária, o Supremo declare a inconstitucionalidade de uma lei com efeitos para aquelas partes e que o Senado possa, então, universalizar, estender esses efeitos para todos. Essa competência do Senado, portanto, é discricionária. Por conta da separação dos poderes, o Supremo ou qualquer órgão do Judiciário não pode obrigar o Senado a agir. Age discricionariamente. É uma competência de cunho político. Outro ponto importante. Quando o Senado edita essa resolução, universalizando os efeitos da decisão do Supremo, os efeitos dessa resolução retroagem ou são válidos dali para frente? Ou seja, aquela lei será considerada inconstitucional para todos, erga omnes, desde o momento do seu nascimento ou apenas a partir do momento em que a resolução é editada? Esse ponto é polêmico na doutrina. A doutrina se divide. Porém, o próprio Senado Federal, no seu entendimento histórico, que é corroborado pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ambos entendem que os efeitos dessa resolução são retroativos, já que o efeito da decisão principal do Supremo é retroativo. E se a resolução do Senado universaliza esses efeitos, então ela também será dotada de efeitos retroativos. Um outro ponto interessante é saber se o Senado pode editar a resolução suspendendo a execução, a vigência daquela lei declarada inconstitucional pelo Supremo, se nesse cenário o Senado pode suspender a execução de uma lei municipal, ou de uma lei estadual, ou somente de leis e atos normativos federais. O entendimento é de que é possível suspender a execução de qualquer ato, desde que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo. O Supremo, no controle difuso, pode reconhecer que uma lei municipal é inconstitucional. E aí, se for o caso, se o Senado entender conveniente, poderá editar a resolução suspendendo os efeitos, a vigência, a execução dessa lei. Por fim, um último questionamento em relação a essa resolução do artigo 5210 da Constituição Federal diz respeito à possibilidade de o Senado editar uma resolução em caráter restritivo ou ampliativo em relação ao que o Supremo decidiu. Ou seja, vamos supor que o Supremo decidiu que o artigo 2 da Lei X é inconstitucional, em controle difuso. Pode o Senado editar uma resolução dizendo que não só o artigo 2, mas também o artigo 3º, o artigo 2º, mas também o artigo 3º é inconstitucional? Ou, pelo contrário, dizendo que apenas uma parte do artigo 2º é inconstitucional? É polêmico também na doutrina, mas prevalece com posição já adotada pelo Supremo, que o Senado é obrigado a respeitar o que fora decidido pelo Supremo. Veja, o Senado não é obrigado a editar a resolução, mas a partir do momento em que essa resolução é editada, deve seguir o que está disposto na decisão do Supremo. Caso a resolução do Senado amplie os efeitos da inconstitucionalidade para atos normativos não declarados inconstitucionais pelo Supremo, essa resolução será inconstitucional e poderá, inclusive, ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Fala-se atualmente que esse artigo 5210 sofreu uma mutação constitucional. A norma extraída deste dispositivo não seria mais a mesma, apesar de não ter havido uma mudança de texto. Por quê? Alguns doutrinadores, e o defensor mais ferrenho é o ministro do Supremo e professor Gilmar Ferreira Mendes, entende que essa norma tinha razão de ser lá em 1934, em tempos anteriores, mas atualmente as decisões do Supremo já possuem natural eficácia expansiva, mesmo tomadas em ações individuais, já servem como precedentes que devem ser observados pelos juízes e tribunais. Portanto, esse artigo 5210 teria sofrido uma mutação e atualmente não haveria mais necessidade de resolução do Senado para ampliar os efeitos da decisão, mas apenas para conferir maior publicidade às decisões do Supremo. Esse entendimento do ministro e professor Gilmar Ferreira Mendes chegou a ser adotado pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, em um determinado caso, mas ainda não há como dizer que se trata de uma posição sedimentada, pacificada no Supremo Tribunal Federal.
Meus amigos, falemos agora da cláusula de reserva de plenário. A cláusula de reserva de plenário está prevista no artigo 97 da Constituição Federal, que diz: somente pelo voto da maioria absoluta do órgão especial ou dos membros de um tribunal, ou seja, do seu plenário, é que os tribunais poderão declarar uma lei inconstitucional. Esse artigo 97, chamado de cláusula de reserva de plenário, exige, portanto, que um tribunal, ao declarar que uma lei é inconstitucional, adote essa posição por meio da maioria de seus membros, evitando que minorias do tribunal, de uma turma, de um órgão fracionário, afastem a aplicação de uma lei validamente, a princípio, validamente editada pelo Congresso Nacional. Essa cláusula de reserva de plenário surgiu também com a Constituição de 1934, existe ainda hoje, está no artigo 97, e é alvo de alguns questionamentos. Primeiro, pergunto, qual é o procedimento para a realização para a observância da cláusula de reserva de plenário? A Constituição Federal nada diz. Ela delega implicitamente ao legislador infraconstitucional a resolução desse procedimento. E quem o faz é o Código de Processo Civil. Atualmente, o Código de Processo Civil de 2015 trata desse procedimento nos artigos 948 a 950. Funciona mais ou menos da seguinte forma. O relator, veja que a cláusula de reserva de plenário é para os tribunais. Então, o relator, em um recurso no tribunal, analisando o processo, ou por meio de provocação das partes, é chamado a atenção quanto a uma possível inconstitucionalidade de uma lei. Nesse caso, o relator deverá levar a questão à turma da qual ele faz parte, ou à Câmara, ao órgão fracionário a que ele pertence. O órgão fracionário, nos termos do artigo 949 do CPC, vai dizer se acolhe ou rejeita esse incidente, essa arguição de inconstitucionalidade. Se a turma entender que realmente há uma suspeita de que o ato é inconstitucional, que a lei é inconstitucional, deverá lavrar um acórdão e, por meio dessa decisão, levar a questão até o tribunal pleno ou o órgão especial. E é o órgão especial ou o tribunal pleno que vai dizer realmente se a lei ou o ato normativo é inconstitucional ou não, lavrando um segundo acórdão. Depois disso, o tribunal ou seu órgão especial remeterá a questão de volta à turma, para que ela proceda ao julgamento da causa, do pedido principal, com a vinculação em relação ao que fora decidido em relação à questão constitucional. E aí será lavrado, finalmente, um terceiro acórdão em que haverá a decisão do recurso ou da ação originária. Há, inclusive, a súmula 513 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não cabe qualquer tipo de recurso ordinário ou extraordinário da decisão que julga o incidente de inconstitucionalidade, aquele segundo acórdão, mas apenas da decisão final que julga o pedido principal, no terceiro acórdão. Bom, a cláusula de reserva de plenário tem que ser observada em todos os casos? Não. Veja, juízes de primeira instância não precisam observar essa cláusula, eles não são tribunal. Então, um juiz de uma vara civil, uma vara criminal, pode simplesmente declarar uma lei inconstitucional e julgar o pedido principal sem nenhum problema, sem nenhum tipo de procedimento prévio. Já os tribunais devem fazê-lo nos julgamentos das turmas, dos órgãos fracionários, que têm que decidir sobre a questão da inconstitucionalidade por maioria absoluta do plenário ou do órgão especial, se ele existir, nos termos do artigo 93, inciso 11 da Constituição. Também não precisa observar a cláusula de reserva de plenário as turmas recursais de juizados especiais, pois o Supremo entende que elas não são tribunais na acepção da palavra. Também não é preciso observar a cláusula de reserva de plenário quando se entende que as leis e os atos normativos são constitucionais, já que ela só é exigível quando se suspeita da inconstitucionalidade, quando se quer declarar a inconstitucionalidade da lei. Também não precisam ser respeitadas naquele juízo de recepção ou não de um ato anterior à Constituição, uma lei de 1970, se é compatível ou não com a Constituição de 88, os tribunais podem analisar sem necessidade de remeter essa questão ao plenário ou ao órgão especial. Por fim, também não precisam ser, esse procedimento também não precisa ser levado a efeito quando se tratar de uma decisão cautelar. As decisões cautelares
são decisões excepcionais que exigem ali os requisitos do perigo da demora, da urgência, e nesse caso afasta-se então a observância da cláusula de reserva de plenário. Meus amigos, o último assunto para a gente chamar as perguntas finais, o teste de conhecimento dessa nossa aula. O assunto final é o seguinte: poderia, em uma ação civil pública ou em uma ação popular, um juiz de primeira instância ou um tribunal declarar uma lei inconstitucional realizando o controle de constitucionalidade? Por que há essa polêmica? Porque em uma ação coletiva, como é a ação popular e a ação civil pública, as decisões têm um natural efeito expansivo, terão eficácia erga omnes para todos. Se se permitisse que um juiz ou um tribunal declarasse uma lei inconstitucional nessas ações, ele estaria agindo como se fosse o Supremo Tribunal Federal, o que violaria a legitimidade para provocar esse tipo de controle e a própria competência para a realização do controle, que se confundiria com um controle abstrato concentrado. Todavia, o Supremo pacificou a questão no sentido de que pode sim haver controle de constitucionalidade em ações coletivas, desde que esse controle seja realizado em face de uma questão incidental, de uma questão prévia ao julgamento do pedido. O pedido final jamais poderá ser a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, senão essa ação coletiva estaria fazendo às vezes de uma ação direta de inconstitucionalidade. Porém, incidentalmente não tem problema, já que essa decisão é naturalmente recorrível até o Supremo e também porque outras partes que não estejam naquele processo poderão fundamentar um outro pedido com base naquela lei que foi declarada inconstitucional apenas para aquele caso concreto. Bom, pessoal, vamos chamar aqui as questões, o teste de conhecimento para sedimentarmos os entendimentos desta aula. Vamos lá. Primeira questão: qual órgão do judiciário não tem competência para realizar controle de constitucionalidade difuso? Letra A, juízes de primeira instância. Letra B, tribunais regionais federais. Letra C, tribunais da Justiça do Trabalho. E letra D, Conselho Nacional de Justiça. Vamos à resposta? Letra D, Conselho Nacional de Justiça. Nós falamos em aula que, embora o Conselho Nacional de Justiça pertença ao Poder Judiciário, está lá no artigo 92, inciso 1A, não tem atribuições jurisdicionais, apenas atribuições administrativas. Por isso, não tem essa competência, segundo o Supremo Tribunal Federal, para realizar controle de constitucionalidade. Vamos ao segundo teste de conhecimento. 2. As decisões que declaram a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tomadas em sede de controle difuso, em regra: A. Possuem efeitos ex tunc, retroativos, e erga omnes, para todos. B. Possuem efeitos ex nunc, prospectivos, e inter partes, apenas para as partes do caso concreto. C. Possuem efeitos ex tunc, retroativos, e inter partes. D. Possuem efeitos ex nunc, prospectivos, e erga omnes, para todos. Vamos à resposta. Resposta, letra C. Falamos que o controle difuso incidental, a decisão tomada nesse tipo de controle, produz efeitos apenas entre as partes, interpartes, e, como regra, efeitos retroativos, para que possam ser atingidos os atos praticados com base nessa lei inválida e inconstitucional. Essa é a regra, salvo quando o próprio Supremo entende pela modulação dos efeitos ou, em um caso peculiar, possa conferir efeitos erga omnes para todos às suas decisões. Vamos à terceira questão. Terceira, a respeito da cláusula de reserva de plenário. Assinale a resposta correta. A. Aplica-se aos juízes que atuam na primeira instância. B. Aplica-se às turmas recursais de juizados especiais. C. É exigida na hipótese de interpretação conforme a Constituição. D. Não é exigida quando já houver pronunciamento do Pleno do Supremo sobre a questão. Vamos à resposta? Resposta letra D. Meus amigos, o Código de Processo Civil afirma que, quando a questão
da inconstitucionalidade já tiver sido decidida pelo próprio Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, não há necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário. Essa é a resposta que fundamenta o nosso teste de conhecimento. Com isso, encerramos esta segunda aula. Nela, nós falamos sobre o controle difuso, sobre seus aspectos gerais, quais órgãos são legitimados para realizá-lo, quem pode provocar a atuação dos juízes para a realização desse tipo de controle. Falamos sobre o seu objeto, o seu parâmetro, os efeitos da decisão, sobre a cláusula de reserva de plenário, sobre a competência do Senado para suspender a execução de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo e falamos da possibilidade de controle difuso em ações coletivas. Com isso, encerramos. Até o próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.